não é de agora que os militares se comportam dessa forma. A fala do ministro Braga Neto também é uma fala que compromete, quando ele diz que a discussão sobre o voto impresso é legítima. Ele não tinha que falar sobre isso. Esse assunto não diz respeito às Forças Armadas, e ele, como militar, ainda que seja da reserva, não deveria se intrometer nesses assuntos. E o que reforça, justamente na fala dele, essa situação que a gente tem assistido, como você bem lembrou, desde aí do processo do ex-presidente Lula, do golpe contra Dilma. As Forças Armadas têm ocupado um papel e de instabilidade que não é a notícia que gera, né? São eles mesmos com esse tipo de comportamento que vão gerando. Culpar a imprensa, dizer que é uma narrativa, é a mesma conversinha que o Bolsonaro tem dito aí nos últimos dias. Estão construindo uma narrativa sobre a corrupção. Não, meu querido, tem um fato, tem provas, tem documentos, tem informações, depoimentos que constatam tudo isso. Não é uma narrativa que se inventa em cima de um burburinho, uma fofoca paralela. São fatos. E é isso que esse governo, é característica desse governo, né? A fake news, o militar está assumindo esse mesmo papel, né? Dizendo, não é bem assim, é só uma narrativa, uma tentativa de desestabilizar, coisa nenhuma, senhor ministro. Né? Não tem, está bem longe de ser uma narrativa. Os fatos comprovam. E o próprio presidente disse que não vai haver eleições. Essa foi a fala do presidente da República. Então, ele falar em bastidor e fazer essa ameaça via interlocutor não nos espanta do ponto de vista da realidade que nós estamos vivendo. O que nos indigna, né, é que um militar e que as Forças Armadas estejam aí dentro desse limite. Então, a reação das instituições eu ainda acho que está muito amena e me parece, de certo modo, por parte do Fux, que também, ora balança para lá, ora balança para cá, né, demonstra cada vez mais que esses setores, ainda que tenham algumas ressalvas, né, que ainda que respeitem algum laço democrático, estão do lado desse partido militar e fazem parte desse conluio. Acho que a gente tem que ficar muito atento. As manifestações, como a gente tem dito, de sábado, ganham ainda mais força nesse sentido, né, Rodrigo? Ainda mais importância, sem dúvida nenhuma. Temos que trazer para esse tema também do 24 de julho a questão dos militares. O destaque aí na tela, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Humberto Costa, senador pelo estado de Pernambuco, exigiram também a convocação de Braga Neto para que ele explique a ameaça de golpe contra as eleições. Aliás, é curioso, é o que a Daiane falou. Ele tem que explicar, mas quem teria que explicar em primeiro lugar é o chefe dele, o chefe Bolsonaro, que tem defendido que não haja eleições. Como que assumindo que vai perder? Quem defende que não tem eleição é porque tem certeza que vai perder. Inclusive, eu ouvi também de um colega jornalista que uma das saídas planejadas pelos militares podem não ter projeto nacional, mas tem projeto de poder e estabelecem estratégias. Uma das estratégias possíveis é um acordo com o Bolsonaro para que ele permaneça, sim, no poder, resista e abra mão de concorrer na véspera de hora que chegar mais perto da eleição, se ele tiver com uma popularidade baixa, arrume uma desculpa, não concorra, e com isso ele abre o caminho para que uma chapa de direita, de centro-direita, possa tentar enfrentar o Lula. É uma possibilidade que está sendo também debatida lá em Brasília nos últimos dias. Então é importante o posicionamento aí de várias lideranças, dizendo com todas as letras que o Braga Neto tem que ser, no mínimo, convocado para o Congresso, para se explicar no Congresso Nacional, e num país um pouco mais cioso da democracia deveria estar preso, né? Um sujeito desse deveria estar preso se fez realmente essas ameaças, e tudo leva a crer que fez, pela linha, inclusive, da nota dele, em que ele diz que não mandou recado para o presidente da Câmara, mas faz a defesa do voto impresso. Então, o recado está dado e nós entendemos, isso vai para as ruas e a polarização vai crescer por culpa dos militares, e vai crescer com eles na defensiva e em minoria no Brasil. É isso que vai acontecer nos próximos meses nesse país. O projeto deles também é uma espécie de arena, né, Daiane? Construir um projeto, uma sustentação política que lembra a arena da época da ditadura militar. Tinha partido, era ditadura, mas tinha partido, em que os militares cediam partes pequenas ou menores do poder para as lideranças locais, para esses chefes, coronéis, chefetes locais nos vários estados, que compunham a arena. A arena era essa miscelânea de chefes conservadores, coronéis, oportunistas, corruptos e militares. Então, esse é o sistema político
que em vez de Arena é o Centrão. E o Bolsonaro hoje é outra notícia importante do dia, não deu nem tempo de eu dar aqui na escalada, mas rapidamente, o Bolsonaro assumiu com todas as letras que ele é do Centrão. Então o Bolsonaro pode ter muitos defeitos, mas não tem o defeito de esconder o que ele é. Ele deixou claro na campanha que ele era a favor da tortura, da morte, da ditadura, e agora ele diz com todas as letras, eu vim do Centrão, eu nasci de lá. Ele deu uma declaração hoje sobre isso, e ele nasceu, ele veio do PP, o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, é o partido de origem do Bolsonaro, que era o partido, vem Arena, PDS e depois o PP. É a mesma linhagem. Aliás, o número 11, né, que era o número do PDS no passado, é o número do PP nas eleições. Então, é o mesmo partido. O Bolsonaro hoje diz, qual é o problema? Eu vim mesmo do Centrão, foi lá que eu nasci. Então, essa articulação de duas pernas, Centrão e militares. Todo o resto vai sendo jogado ao mar, e o que interessa agora para ele tentar se manter no poder é militar e Centrão, e com isso ele acha que ele faz a travessia até 2022. Alguém lembrando aqui da cena insólita do Roberto Jefferson, não sei se você viu, Daiane, ele vestido de militar com 2 armas na mão, xingando o embaixador da China. É o Antônio Mesquita que nos lembra. E o Roberto Jefferson, o vídeo em que ameaça o embaixador da China, não foi um ato terrorista, foi um ato de ameaça terrorista. Roberto Osama Bin Laden Jefferson, ameaçando o embaixador da China, chamando o embaixador de macaco chinês. Essas foram as palavras de um presidente de partido, que tem bancada na Câmara dos Deputados, é um partido menor hoje, mas tem bancada e é um partido tradicional, né, no Brasil. Impressionante. É da base bolsonarista, evidentemente.